Ô, coisa boa, que honra, hein? De fora do estado, lá em São Paulo, ouvindo a gente, que honra. Obrigado a todos os ouvintes que fazem o sucesso, que dão audiência para essa Rádio Sociedade, que fez 102 anos ontem. Haja experiência. Gente, bora falar aqui agora do sono. Como é que está a qualidade do seu sono? Você acorda com a sensação de que está restaurado ou acorda com uma memória fraca, com raciocínio atrapalhado? Isso pode ser o seu sono. E por isso a gente convidou aqui Anderson Pereira, neuropsicólogo, porque ele vai falar sobre neuropsicologia do sono. Bom dia, Anderson. Que bom recebê-lo de volta aqui na rádio. Maravilha. Bom dia, Jéssica. Bom dia aos nossos ouvintes. Sempre grato estar de volta nessa nobre casa que sempre cumpre a função social de prover informação de qualidade todos os dias. Vamos começar a nossa conversa pelo começo. Com o perdão da redundância. Pela origem. Por que que o sono ele é tão importante para as nossas funções vitais? Não existe saúde sem saúde do sono. Ou seja, aquilo que nos confere identidade, orientação, aquilo que faz com que todos nossos órgãos funcionem em plenitude, todas essas funções são reguladas, calibradas, afinadas no sono, e não é um sono qualquer, é um sono de ultra qualidade, que eu chamo de sono premium, que ele se dá no nível N3, e aí a gente vai falar de arquitetura de sono mais para frente, que é o sono só. Você já ouviu falar no sono? Arquitetura do sono. Não ouvi falar. Nome bonito, chique, né? Mas é isso, ou seja, a gente ouve muito falar do sono REM. Isso. Mas o sono sol, você já ouviu falar? Sono sol? Sol. Não. É o sono de ondas longas, sono de ondas lentas, é o sono premium. E é isso aí que eu vim trazer a novidade para você e para os nossos ouvintes. É fácil de alcançar? Ele é natural. Só que a nossa sociedade se articulou, se organizou no nosso modus vivendi, que acabou desajustando aquilo que é a nossa essência, aquilo que é o nosso natural. O nosso relógio biológico está assíncrono, está em conflito, está em desacordo com o relógio social. Então, socialmente é 10 da noite, só que o nosso relógio biológico está marcando 2 da tarde, e 2 da tarde não se dorme. Então, por isso que vai chegando à noite e as pessoas continuam em hiperalerta, porque o nosso sono é produzido pelo nosso cérebro e ele não faz a migração, a ciclagem de vigília para sono. Como é que faz, então, essa ciclagem, Anderson? Você meio que orientar o seu corpo que está chegando aquela hora de dormir. Aí aquela questão, o sono da noite, ele é produzido nas primeiras horas da manhã. Como assim? Ou seja, está contando tudo. A partir do momento que a gente levantou, que a gente dormiu mal ou dormiu bem, sim, no nosso cérebro existe um conjunto de neurônios que vai juntar em uma estrutura chamada SARA, que é o Sistema Ativador Reticular Ascendente. Ele está o tempo todo captando pistas ambientais e sinalizando o quanto mais perto eu estou do adormecer, o quanto eu estou mais longe, se o ambiente é ameaçador, se o ambiente é acolhedor, se agora é o momento de eu estimular uma sede, ou seja, é o nosso GPS interno. Sim. Só que as nossas condutas, a forma como nós vivemos, lembrando, pensamento e informação, aquilo que a gente concebe, aquilo que a gente entende, como nós nos conduzimos no xadrez da vida, vai o tempo todo sinalizando para o nosso SARA que o ambiente é hostil, que o ambiente é ameaçador e que a ameaça pode vir a qualquer momento. Então isso é muito bom, a pessoa estar sempre atenta, ativa durante o dia, só que as pessoas não dormem por uma falta de sono, em grande parte não dormem por um excesso de ativação. Então quando chega ali por volta das 21 horas, 20h30, todo o sistema está montado, ativado. Então a pessoa não sabe montar os gatilhos de ativação, mas não sabe como desmontar. Então da 1, 2, 3 da manhã, ela não vê aquilo recuperar parte do sono, e aí vai recorrer, às vezes, indevidamente a medicamentos que são sedativos, indutores do sono. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, é uma série de cuidados que a gente tem, assim como a gente tem cuidado com a nossa dieta, né? Aquela ideia, o que a gente come, como a gente tem cuidado com a nossa taxa glicêmica, ou seja, tudo que a gente se alimenta vai fazer diferença onde? Na balança, né? Digamos que assim, né? Sim. Então, todas as nossas condutas, que a gente chama condutas autolesivas, vai lesionando funcionalmente áreas estruturais, e quando chega à noite, o sono não vem. Eu acho que tem uma participação que conversa bastante com essa questão dos estímulos, de seu corpo não estar pronto para aquele momento de dormir. É um ouvinte que tem dificuldade de dormir no escuro. Sim. Acredite. Vamos ver. Jéssica, mais uma vez. Eu gostaria de perguntar ao entrevistado aí, por que eu só consigo dormir no claro com a televisão ligada? No escuro, durmo mal, nem consigo dormir. Imagine, mas no claro, durmo muito bem. Durmo 7 da noite,
acordo 4 da manhã. E aí, doutor? Você tá vendo as situações que me aparecem, Jéssica? Se tiver uma televisão. Ontem meu marido falou: amor, se eu ligar a televisão, que eu tenho que dormir pra acordar Sim, 4 horas. Se eu sim, ligar sim. a televisão aqui, te atrapalha. Você atrapalha. E você também não tem nada que ver nada em televisão a hora dessa. Tem que dormir. Não vai ter nada de bom na televisão. Desliga a televisão. Vou falar com o Anderson amanhã, né? Não tem nada de bom. Aí você vai ficar vendo notícia, mas vai processar muita informação. Então a gente já tava na cama, já tinha jantado. Tudo pronto pra dormir, você vai ligar uma tela no seu rosto? Não faça isso, minha irmã. O que é que eu costumo dizer, Jéssica? Dormir, essa situação que você me relatou, me remontou um trecho que eu comento sempre quando eu abordo. Dormir é um ato de nobreza. É. Então, se é um ato de nobreza, é um ato importante. Tudo que é importante em nossas vidas, existe um preparo prévio. Né? Exige um preparo prévio. A gente vai fazer uma viagem, então um preparo prévio. Claro. Chega algumas horas antes no aeroporto, vai fazer uma cirurgia, os exames antes, né? Então dormir esse ato de nobreza. Não tem nada nesse celular, não tem nada nessa televisão que vai me estimular, né? Me trazer aquele ato de nobreza. Aquilo ali vai me trazer uma dispersão, vai me animar. No celular vai me irritar, ou vai me fazer alegre. Ou vai te preocupar com algo que você precisa fazer amanhã Isso. ainda. Então a gente está ativando áreas cerebrais de audição, de visão, que vai colocar em alerta. E sobre o que a ouvinte trouxe, a questão do escuro, é interessante, né? Claro que tinha que conhecer o caso dela especificamente, mas digamos, como diz os franceses, né, a pensar, né, por alto, superficialmente falando, a gente pode trazer que existe um pareamento de estímulos entre o escuro como um ambiente ameaçador, muito provavelmente de uma reminiscência infantil, ou seja, de uma lembrança, uma terra infância, de vincular o escuro como algo que pode me ameaçar. É um pouco disso, né? Quando criança tem um pouco disso. O escuro, tal. Então, uma pessoa guarda ali aquela lembrança de associar, ou seja, uma lembrança emotiva, do qual a pessoa não tem consciência em si, mas lembrando que grande parte do nosso funcionamento cognitivo, ele funciona infracognitivamente, ou seja, são as abas minimizadas, e está apareado ali o escuro com um tom de ameaça. Então, quando eu acendo as luzes, o ambiente hostil diminuiu. Quando eu ligo a televisão um pouco baixa, não é porque eu quero assistir, geralmente eu quero simular que tem algumas pessoas em casa conversando. Então veja que essa estrutura toda, passa-se os tempos e a estrutura cognitiva, o caminho neural está ali. Se a gente não fizer uma reabilitação neuropsicológica para o sono, de forma refinada, de forma estruturada, esses padrões comportamentais perduram por anos. Anderson trouxe um livro aqui chamado Neuropsicologia do Sono, Aspectos Teóricos e Clínicos. Ele é pioneiro aqui no tratamento do sono em relação à conexão psicológica, e eu estava vendo aqui o sumário desse livro, fala sobre padrão de sono, sono e memória, sono e percepção visoespacial, sono e inteligência, sono e funções executivas. Você, por exemplo, que é um motorista que precisa ter atenção para conduzir um veículo, uma carreta, isso interfere. O estresse e a cognição conectados também ao sono, os efeitos dos cochilos, imagine você no seu desempenho cognitivo. Então é um livro interessantíssimo, não foi escrito pelo Anderson, ele está escrevendo o livro dele, mas você vê como o sono, ele tem repercussão em várias áreas da vida. Já imaginou um cirurgião que não dorme bem, Jéssica? Imagine, você tem que abrir um corpo sem ter dormido bem. Exatamente. O cansaço, a precisão, tudo isso é ameaçado. Os profissionais de segurança pública que manuseiam armamento. Armas. Você viu o que aconteceu recentemente, né? É. Então, ou seja, o estresse, né? Enfim, outras questões também estão sendo investigadas, mas você percebe que há um desequilíbrio, há algo psicológico ali, porque não é normal você sacar a arma e atirar contra um colega. A insônia é a porta de entrada para a depressão. Sim. Então, assim, não é essa coisa simplesinha que as pessoas tratam, eu vou tomar um chá, uma cápsula de melatonina, não vai se tratar em uma consulta de 5, 10 minutos, 20, não vai se tratar com uma prescrição. A primeira linha de tratamento para insônia, o consenso internacional científico, que a primeira linha de tratamento para insônia não deve ser medicamentosa, a primeira linha de tratamento para insônia deve ser comportamental, por meio da TCCI. O que é que isso significa? Que é o tratamento cognitivo comportamental específico para insônia, o padrão ouro, chamado Golden Standard. Então, se tem um protocolo que é específico, porque eu, profissional de saúde, não prescrevo esse protocolo para os meus pacientes? Porque eu estou tendo uma prática, a revelia do consenso internacional. Aí tem vários cenários, né? Entre uma, a desatualização científica. Eu converso muito com os profissionais da saúde, aí eu nunca ouvi falar, eu não sei, mas você vai bota CBTI no buscador, que é Cognitive Behavioral for Insomnia, é consenso internacional. Sim. Então, seria porque a gente tem uma defasagem na nossa grade curricular. Muitas universidades estão tentando corrigir isso, mas até formar esses profissionais, até eles entrarem no mercado, então a defasagem de no mínimo uns 20 anos. Imagine. Então, TCCI é o padrão ouro.
a gente tem o ciclo circadiano, não é isso? Isso, exatamente. É você se balizar pela luz do dia. Amanheceu, você acorda cedinho, começou a escurecer, hora de se recolher. Vamos falar sobre... É círculo ou ciclo? É ciclo, de ciclagem. Ciclo de ciclagem. Ciclo circadiano. Circadiano. Mas que também gera um círculo. De qualquer forma, vai circular. Eu brinco ali muito quando eu comento com o paciente como se fosse uma roda gigante, né? Que a gente repete ali. Tem um ciclo circadiano, que tem a ver com processos de 24 horas. Muito vínculo com a parte... Nosso intestino, ele tem um sistema nervoso chamado sistema nervoso entérico, que tem vínculo total com o ciclo circadiano. Mas da mesma forma, Jéssica, que a gente fala aqui de ciclo circadiano, esse é o famoso, digamos que assim... Toda família tem um primo famoso e o primo anônimo, né? É verdade. Então, circadiano é um famoso. As pessoas dizem, eu já ouvi falar, mas eu posso trazer o ciclo infradiano. Eu posso trazer o ciclo ultradiano. Que eu não sei nem o que são. Então, olha só, a gente já falou de sono-sol, já falou de infradiano, de supradiano, já falou do SARA, ou seja, é um universo que se tem. Então, o ciclo circadiano são processos que tem no nosso organismo, que circula ali em média 24 horas. O nosso sono está vinculado com ele, porque tem vínculo, que é o giro que a Terra faz, né, em torno do Sol, que vincula ali um dia. Porque o nosso sono está vinculado com a presença ou ausência de luz. Daí o impacto super danoso das telas fora do horário que a gente tem. Claro, a nossa rotina é toda permeada por telas. A gente não pode ficar sem as telas, porque é onde a gente trabalha, onde a gente interage. Porém... cada coisa no seu tempo. O ciclo circadiano é o sono, ele tem que estar vinculado naquela ideia ali das 6, 7, 8 horas, pessoas diferentes têm necessidade de sono diferente. O ciclo infradiano, apesar de ser infra, significa que são processos que estão acima de 24 horas, né? O infradiano. O que é que acontece? E o ultradiano são processos que estão abaixo de 24 horas. Então tem pessoas que estão assincronizadas. Por exemplo, a ideia de respirar. A gente respira constantemente, então é abaixo de 24 horas. Sim. Então ele é ultradiano. O que é que acontece? Esses ciclos ultradianos e infradianos também que vão regular o ciclo circadiano. Então, o que é que eu costumo dizer, Jéssica, concluindo te devolvendo? O que a gente faz no tratamento é praticamente uma cirurgia sem bisturis. Sim. A gente vai sinalizando para o nosso cérebro de como ele vai se conduzir. E essa conversa, ela rende demais. Eu não vou encerrar aqui agora, eu vou chamar o intervalo, porque a gente fica no horário direitinho e no retorno eu quero saber de você, doutor Anderson, como é que a gente faz para organizar esse dia? Amanheceu, como é que deve ser essa refeição, como é que deve ser a produtividade, a hora da atividade física para ter aquele gasto energético, a hora do trabalho, a hora de encerrar o trabalho para ter uma noite boa de sono, quantas horas de sono por noite, se a cochilada da tarde atrapalha, enfim. Maravilha. É coisa, viu? Coisa. É muita coisa. E a gente tem tempo para isso. Ainda vamos pegar um bloco todinho dessa entrevista. E eu peço que você continue conosco. Pode mandar sua pergunta aqui pro WhatsApp da Rádio Sociedade, porque Anderson Pereira, neuropsicólogo, está aqui conosco só para esclarecer as suas dúvidas a respeito do sono. Inclusive, já tem pergunta aqui chegando. Eu não durmo bem há muito tempo. Eu acordo de madrugada, eu fico com medo de perder a hora. Eu tenho um filho pequeno que me chama de madrugada e eu sei como isso interfere. Interfere na fluência verbal, interfere no bom humor, interfere em muita coisa. Mas a gente vai falar sobre tudo isso já já. Tiago Costa, cadê você? Sociedade, o trânsito em tempo real. Psicólogo falando sobre sono, neuropsicólogo do sono. Poucos especialistas têm essa área de atuação e o doutor Anderson está aqui conosco. E de bastidor aqui no intervalo a gente estava conversando sobre a forma do cérebro ele higienizar o que tem de toxina, falando numa linguagem bem simples. Nosso corpo humano tem o sistema linfático, que você faz uma drenagem linfática, não é isso? A fisioterapeuta vai mandando tudo embora, tira a retenção. O cérebro tem o sistema dele também. E quando esse sistema não trabalha bem, que é porque você não dorme bem, você pode desenvolver AVC, Alzheimer, problemas renais. Explica um pouquinho para o nosso ouvinte, por favor, doutor. O que é que a gente tem no nosso corpo, né? A gente tem um sistema linfático, justamente essa ideia das linfas, né? Retira as toxinas. O cérebro é algo tão sofisticado, tão refinado, que ele tem um próprio sistema dele independente. O nome é sistema linfático. Então, o sistema linfático, quando nós atingimos aquela, que a gente falou, a arquitetura, né? O nível mais, o sono premium, o N3, ele vai retirar, praticamente, literalmente, o nosso cérebro ele é lavado.
e vai retirar diversas substâncias que é própria no metabolismo. Entre elas, tem a chamada proteína do Alzheimer, que é a beta-amiloide. Então, a beta-amiloide é conhecida como a proteína do Alzheimer. O que é que isso significa? Que pessoas que não dormem bem, isso perdurar durante um bom tempo, ela está acumulando essa beta-amiloide. Se ela tiver uma predisposição genética, ela está se colocando em grupo de risco de aumentar as chances de desenvolver uma doença do Alzheimer. Tão sério e tão criterioso é a questão da insônia. Então, a insônia não vai ser resolvida nem com cápsula de melatonina, nem com chá e nem com coisas superficiais. Então, tem um CID próprio, que é o G47. Então, se tem um G47, é uma doença, né? Se a gente botar aí no Google G47, vai delimitar os transtornos do sono. Existe a classificação internacional dos transtornos de sono, que já catalogou 6 grandes grupos, que se subdivide em mais 5, 6. Quando soma tudo, dá 50, 60 e 70 tipos de transtorno do sono. Então, insônia é algo complexo, é algo muito refinado para a gente tratar meramente de forma superficial. É uma questão de saúde pública, como Isso. o senhor mesmo falou. Valença, você dorme bem, irmão? Valença já está aqui com os destaques do esporte, mas é inevitável fazer essa pergunta. Muito Bom bom dia, dia. Jéssica. Bom dia ao nosso entrevistado. Bom dia, Valença. Rapaz, é uma grande questão. Viu? Conte a verdade aí. Não consigo dormir. Seu time me Ninguém tira o dorme, sono. é Oi? difícil. Seu time tira o sono. Não, acho que os trabalhos tiram mais o sono. Gaguejou e não tira. Viu? Qual é o seu time, Valença? Eu sou Bahia. Então não tá dormindo bem. Não, mas eu já fui mais desse torcedor fanático. Hoje eu sou mais futebol clube, né? É. Então, assim, tem mais coisas que a gente termina... E eu ainda tenho um problema, que eu tenho um gato na minha casa e ele todos os dias, ininterruptamente, me acorda 3 da manhã pra poder botar a comidinha Seu dele. despertador é o gato então, Valença? Mas ele quer que- comer 3 horas da 3 madrugada. horas da manhã. E vem, senta, fica miando do meu lado, aí me acordou. Eu tenho um sono leve pra acordar. Aí eu já vou... Tem criança que pede a mamadeira de madrugada, né? Pois Graças é. a Deus o Luiz Antônio não tem esse hábito, mas o gato tá pedindo o rango dele. Comida. E aí, Valença, como é que tá o nosso esporte hoje? Pois Bora é. rodar a vinheta lá do Esporte Mais, né? Bola na rede. Oferecimento ITS. Excelência em internet. Seguimos com o doutor Anderson Pereira aqui e retomando a pergunta que eu prometi antes de irmos para o intervalo, porque o sono não está atrapalhando tanto minha memória assim hoje. Tem hora certa, hora boa de acordar, hora certa de dormir, hora boa de dormir? Jéssica tem. Quantas horas de produtividade por dia? Isso. E quantas horas de descanso, de sono? 8 horas falavam disso, né? 8 horas, um terço do Isso. dia você passa sobre a cama. A gente sempre cresceu ouvindo isso, né? A questão de 8 horas é um mito. Eu sou conhecido aí como ser o devastador de mitos que se tem. Sim. Claro que a gente tem que ter um crivo, tem que ter um norte, tem que ter orientação. Então, por convenção, convencionou-se as 8 horas. Só que a gente tem os pequenos dormidores, fazem ciclos de 5 horas, 5 horas e meia, já é suficiente. Os mesodormidores, que são dormidores médios, pessoas que fazem ciclo de 7 horas e meia, 8 e meia. E os grandes dormidores, que fazem ciclo de 9 horas e meia até 10. Quando somou e dividiu, digamos que assim, gerou-se uma média de 8 horas. Então, Sim. pelaquela divisão internacional do trabalho, há muito tempo atrás, a Revolução Industrial, convencionou-se 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de sono. Então, a gente viu que isso nunca se cumpriu, né? Então, isso é uma convenção. Tanto que tem um livro até chamado Os Mitos das 8 Horas. Qual o critério que a gente tem? Assim como se alimentar, né? É muito pessoal. Tem pessoas que comem um pouco mais, já estou satisfeito. Tem pessoas que precisam de uma ingesta de alimentos de uma quantidade maior, já está satisfeito. Assim também é com sono. Eu faço muito uma comparação com os profissionais de nutrição, né? Dizer assim, comer muito não é comer bem, né? Ou seja, comer verdade. de forma saudável. Então eu me apropriei um pouco, fiz dormir muito não é dormir bem. Então o que a gente vai fazer são qualidade de hora do sono. Então qual é o crivo? O crivo que a pessoa durma o suficiente para ela acordar, se sentir bem, sentir-se disposta. A pergunta é, quando eu acordo, eu me sinto bem, eu acordo irritado, tem gente que acorda irritado, eu acordo disposto. Claro que é natural a gente acordar, sentir um pouco daquela sonolência, mas passou aquela sonolência, eu consigo ter o vigor cognitivo do meu dia com plenitude, minha memória, minha atenção, eu estou audaz, voraz, vivaz, sagaz. Então, ou seja, um pensamento rápido, conclusão, entender as coisas. Ou seja, se eu quero ser bastante produtivo durante o dia, meu sono está ali. Então, o crivo aí tem a convenção, de repente eu vou dormir às 21 horas, às 22, às 23. Não tem essa ideia, porque o grande risco disso, Jéssica, tem recomendações. É a gente entrar na chamada ortossonia. O que é ortossonia? É essa busca do sono perfeito, de botar relógio para medir tudo, para saber quantos ciclos fez. Tudo isso é ortossonia. Isso vai só gerar chamado pensamento ansiogênico, que é essa
ansiedade de buscar, né, aquela pessoa que às vezes entra na dieta, digamos que assim, quer medir tudo em gramas, né, 50 gramas, 30 gramas, ou seja, aí, a balança nunca mente, já dizia um documentário que eu assisti, ou seja, quando chega ali não é bem assim. Então a ideia é estar gastando um gasto calórico, com sono é semelhante. Concluindo e devolvendo, o critério é, eu vou dormir a quantidade de horas necessária para recompor a minha parte física. Na arquitetura do sono tem 90 minutos, que é um ciclo de sono. Sono vigília N1, N2, N3, sono REM, deu 90 minutos. 1h30 a gente já fez um ciclo. Só que nem só de um ciclo vive o homem, né? Sim, o ser humano. A gente faz o primeiro ciclo, o segundo, o terceiro. E a ideia é que a pessoa faça de 4 a 5 ciclos por noite. Doutor Anderson, quem trabalha à madrugada e precisa dormir durante o dia, a saúde acaba pagando preço? Plantonistas, seguranças? Porque tem uma pergunta aqui que acaba de chegar nesse sentido. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Rádio Sociedade. Bom dia, doutor. Doutor, eu tenho um irmão. Hoje ele mora em São Paulo. Há mais de 15 anos ele trabalha na área de segurança noturna. E chegou um ponto que tinha uns 2 anos para cá, ele não está conseguindo dormir de jeito nenhum, né? Ele chega em casa para dormir, não consegue, dia de folga para dormir, nem de dia nem de noite. E o pior disso tudo, ele já procurou um médico especialista, passou um remédio para ele, mas mesmo assim, nem os remédios estão conseguindo fazer efeito mais nele. E eu estou ficando preocupado com isso, assim como ele. Que tristeza, viu? Então, sempre a gente comentou, né? Parece que a gente estava, digamos assim, adivinhando, né? Mas assim, a pergunta é espontânea. A conta sempre vem, a realidade sempre se impõe. O humano, o que nos conferiu humanidade e a gente chegar até aqui foi um pensamento muito simples, né? O simples que não é fácil. Quer dizer, de dia o humano é diurno, à noite ele se recolhe para recompor. Para vencer a batalha do dia seguinte, a noite tem que ser bem dormida. Quem faz essa inversão de ciclo, ou seja, eu trabalho na parte da noite, ou seja, um momento que a nossa estrutura biológica foi conferida para repouso, eu tenho que estar atenção, ainda mais ele parece que era da área de segurança. Né? Ou seja, imagine, está o tempo todo ali, a ameaça pode vir a qualquer momento. Você foi cada noite perdida, ela não é recuperada e ela é uma agressão à sua parte cerebral, que é um dos órgãos centrais e super sensível. Eu costumo sempre dizer, Jéssica, que existe o transplante renal, existe o transplante cardíaco, transplante de fígado, mas ainda não tem transplante cerebral. Então, ou seja, em algum momento pode ter, mas até então preserve bem sua parte cerebral, porque aquela ideia não mexa com sua química cerebral. E justamente a gente teve aí uma prática que foi a revelia do consenso internacional. Quando uma pessoa procura um profissional de saúde e faz queixa de insônia, o protocolo internacional diz, recomenda-se TCCI. Passou-se uma parte medicamentosa, chegou-se nesse estado. A gente tem a dependência e a parte o princípio não faz mais efeito, né? Sim. Tem que recuperar. Então, assim, tem como recuperar. E os danos para os profissionais que trabalham à noite vêm. Tanto que quem trabalha à noite tem chamado adicional noturno, tem uma forma de compensar, trabalha um dia, folga 1 ou 2, mas tudo isso é de fundo, digamos assim, social. O sistema biológico não entende isso, entende que houve uma agressão, e às vezes aquele 1, 2 dias que tem de folga não é o suficiente para recuperar a agressão, porque no outro dia vem uma nova agressão. Sim. Então lembre-se que todos os dias... É como aquela ideia, você faz muito esporte, a pessoa diz assim, não, eu vou beber água só segunda, só vou voltar a beber água quarta-feira, e depois eu vou beber água sexta-feira. Está agredindo os rins. Né? Então, assim, mas na quarta eu bebo 4 litros, não, mas a agressão renal se fez no dia que não bebeu água. Então, essa de novo. A gente, assim, quem acorda também de madrugada, eu acordo 4 horas da manhã por aí. Existe um horário que seja assim bom de se acordar antes da luz do sol, acordar junto com a luz do sol? Começou a escurecer, já apaga as luzes de casa, já desliga a televisão, já evita celular, alimentação leve também antes de dormir para não ficar pesando na digestão. Isso, o by the book, o que está no livro? No livro diz, ao amanhecer do dia, né, se levante e tal, mas a gente sabe que grande parte da população precisa levantar antes, ainda mais você, como comunicadora, tem que estar antes de iniciar. Então, às 4 da manhã você já está em atividade, ou seja, digamos que 1h30 antes já acordei, já estou na cozinha preparando minha comida. Exatamente, pronto, não tem problema nenhum, porque qual é o raciocínio que a gente vai fazer? Seu sistema biológico vai entender quando que foi iniciado esse sono. Então você vai trazer o seu ciclo, digamos ali para as 20h30, 21 horas no máximo, você já vai começar a fazer o seu pré-sono para poder fazer 22, 23, 24, com 4, 5, 6, 7, já deu suas 7 ou 8 horas de sono saudável de qualidade. Então você não vai ter prejuízo nenhum. Então não é necessariamente a hora que eu acordo, mas sim quantos ciclos eu fiz. Então você preste muita atenção à hora que você vai dormir, não fica levando até madrugada. Tem gente que vai dormir 2 da madrugada, não tá vendo que isso embola tudo? Tem mais uma participação aqui, paralisia do sono, nunca ouvi falar nesse termo. Bom dia, Jéssica. Oi. Bom dia, doutor. Bom dia. Aqui é Nilson, em Conceição do Almeida. Doutor, eu já sofri muito com a paralisia do sono.
né? Hoje eu tenho 46 anos, mas até os meus 25 foi o topo disso tudo aí, que quase toda noite eu sentia. E hoje, mais maduro, eu já até consigo identificar quando vai se manifestar essa paralisia do sono e de uma forma consciente, doutor, eu consigo já controlar. E espero só o tempo de sair daquela situação. Dá para o senhor falar um pouco aí, doutor, sobre a paralisia do sono, o que causa, o que realmente se pode levar a uma cura, se existe medicamento, tratamento, ok? Obrigado, Jéssica, bom dia a todos aí da sociedade. Obrigada por sua pergunta. Paralisia do sono. Ainda não ficou muito claro para mim o que seria essa paralisia, doutor. Estamos dormindo. Aí, de repente, você se vê acordada e aí você levanta. Para algumas pessoas, ela acorda e continua sem movimentar. É terrível. Porque quando a gente tá dormindo... É sonâmbulo, não? Não, o sonâmbulo, ele é o digamos, o contrário. Eu sou super sonâmbula. O sonâmbulo é aquele que se levanta sem ter a consciência e se Ou movimenta. Fala, né? Enfim. Fala, faz tudo, se Peraí, movimenta. explica de novo essa paralisia do sono. A paralisia, a pessoa acordou. A pessoa acordou, se movimenta, mexe alguma coisa. Essa pessoa que tem a paralisia, ela quer... Porque quando a gente tá dormindo, tem a atonia muscular, ou seja, os músculos ficam parados. Sim. Para evitar justamente que a pessoa se movimente, se machuque, porque o sono é uma condição de fragilidade. A Sim. pessoa tá ali não consciente, né? Lembrando que a gente tá ali frágil, vulnerável, digamos que assim. Então é feita a atonia muscular para a pessoa não se bater, alguma coisa, não se machucar. Quando a gente vai sair do sono para a vigília, a hipnopopia, o mecanismo nosso biológico desliga essa atonia muscular, ou seja, a gente consegue recuperar os nossos movimentos. Só que para algum grupo de pessoas, essa volta da consciência está desatrelada ao movimento. A pessoa acorda e não consegue se mexer, fica ali, fica dura ali, sem conseguir se movimentar. Meu Deus, deve ser é angustiante. Para alguns, dura alguns segundos e a pessoa recupera o movimento. O senhor está falando de paralisia do sono, por outro lado, tem pessoas que se mexem demais também. Você falou que os músculos ficam parados, né? E quem se mexe demais? Por exemplo, meu marido, ele está dormindo, às vezes ele... Espasmos. Meu filho, eu ponho ele pra dormir de um jeito, a cabeça pra um lado, a perna pro outro, daqui a pouco ele já tá na outra ponta da cama. Exatamente. São pessoas que dormem mal, que dormem bem, porque o sono tá muito profundo, porque é um sono perturbado. E existe uma inquietude, tanto que, olha o relato que você falou do Marco Antônio, né? Luiz Antônio, tem a sua genética, uma genética de seu marido, né? Então, assim... Ih, puxou do pai, então. Então, ou seja, entende aquela ideia, né? Sim. Então, lembra lá das ervilhas de Gregory Mendel, né? Tinha as ervilhas amarelas, às vezes surgia lá uma diferente, ou seja, a predisposição genética está ali. Então, a ideia, o ideal, o sono saudável é que a pessoa, um movimento é saudável, mas não um movimento a tal ponto que vá sair ali daquele padrão, né? Se modificar, cair da cama... Sonambulismo, movimento excessivo e a atonia muscular, que essa paralisia do sono, são transtorno do sono, já catalogado e tem um tratamento adequado. Então tem tratamento e tem recuperação plenamente. Tratamento é como, doutor? Aquela terapia? A reabilitação. Medicação. Por exemplo, aí a avaliação tem que ser feita a cada caso. Existem alguns transtornos psiquiátricos que geram insônia. Então, se for identificado algum tipo de transtorno psiquiátrico, a medicação é necessária para suprir ali alguma deficiência de química cerebral. Existem deficiências nutricionais que geram insônia. Então, às vezes, acontece necessário ter uma intervenção. Inclusive, tem o nutricionista do sono. Existem transtornos respiratórios que geram insônia. Por isso que tem o odontólogo, o fisioterapeuta também do sono. Bruxismo, né? Isso, e tudo mais. E tem o médico do sono, que é o profissional que conduz. Ou seja, todas essas áreas demonstram os detalhes que se tem. Entretanto, se a gente não tratar da parte comportamental, que é o crivo, todos os tratamentos se comprometem, porque é um comportamento onde não cabe na cápsula, né? Onde desenvolve tudo. Doutor, mas continue comigo. Eu vou chamar o trânsito aqui, tem mais perguntas. Eu quero saber se o sono ele pode ser ensinado às crianças também, se o que a gente faz na infância repercute na fase adulta. Assunto pra perguntar que não falta. Tiago Costa, por onde você está passando? Sociedade. Salvador, Bahia. Agora são 11 horas e 26 minutos. Conexão Sociedade. Bora que o Conexão tá aqui, gente, com esse papo hiper enriquecedor de saúde pública, que é a qualidade do sono e como ele interfere na sua vida. Imagine que o doutor me falou aqui, o doutor Anderson Pereira, que no Brasil 70 milhões de pessoas têm problemas com sono. E isso é subnotificado. Muito provavelmente essa estatística já está muito maior. Um sono perturbado, ele pode desenvolver Alzheimer, AVC, outros problemas de saúde também, problemas com concentração, com memória.
E aí eu te pergunto, doutor, é possível se ensinar desde criança sobre como dormir e como dormir bem, obviamente? Excelente pergunta, Jéssica. Então, o que eu sempre comento? O nosso sono, ele é produzido pelo nosso cérebro. Então, assim, o cérebro ele é um comportamento. É o primeiro paradigma que é um comportamento. O sono é um comportamento e como comportamento, ele é aprendido. Então, o nosso sono é produzido pelo nosso cérebro. E o nosso cérebro é um órgão neuroadaptativo. Então, da mesma forma que a gente tem que aprender a caminhar, não aprendemos a caminhar, o cérebro aprende a como equilibrar a motricidade e engatar a marcha, né, o caminhar. Sim. Aprendemos a falar, a produzir os fonemas. Esse cérebro aprende aquele idioma. O chinês, muito jovenzinho, ele aprende chinês. E para ele não é difícil o chinês, é difícil pra gente, né? Ou seja, porque aquele cérebro do chinês, ele é adaptado aos estímulos que ele recebeu de chinês. Ele fica fluente em chinês. Por que dou esse exemplo? Porque o nosso cérebro se adapta. Então aprendemos a falar, a caminhar e também se aprende a dormir. Então, a gente tem que aprender desde cedo. Você, pai e mãe, entende a responsabilidade que você tem com seu filho de não expor ele a telas, de cuidar de uma alimentação balanceada. Por exemplo, meu filho é uma criança motora. Meu pediatra falou, não dê para ele carboidrato à noite. Chegou da escola, proteína para dentro. Ele não precisa mais de energia. Ele já tem bastante. Dá a refeição cedo para que ele adormeça e tenha um sono contínuo. Não te chame durante a madrugada, não tem aquele sono picado. Doutor, menino, eu tô assim, cheio de coisa para perguntar. Sobre café, tem aqui do nosso ouvinte, vamos ver. Bom dia, Jéssica Retada. Bom dia, bancada da sociedade. Bom dia, doutor aí, entrevistado. Ótima entrevista, viu? Formidável. Tira a dúvida com ele aí sobre café. Eu tenho um problema de insônia com café. Quando eu tomo café, depois das 19 horas, depois meu filho, já era meu sono. Fico com sono sem poder dormir. É a cafeína que faz isso, né? Como evitar? É não tomando ou botando leite no café. Obrigado, tenha um bom dia. Meu irmão, até eu sei essa resposta, viu? Sabe que horas eu tomo café? 5 horas da manhã e chega. E bebo muita água, ao longo do dia ele vai todo embora. Fala aí, doutor. O que é que a gente tem? O café está para o sono, assim como o açúcar está para o diabético. Veneno. Pronto. As pessoas acabaram de receber ali um diagnóstico de diabetes, aí dizem, não pode comer isso, mas nenhum docinho. Né? Ou seja, o café, e por que o café? No café tem a molécula, obviamente, da cafeína. A cafeína ela é da família das xantinas, é química orgânica. O que é que significa? Ela é igual, semelhante a uma substância que é produzida no nosso corpo, chamada adenosina. A adenosina ela é a moeda do sono. A nossa corrente sanguínea tem que estar rica em adenosina, que é fruto da contração da fibra muscular, para sinalizar no nosso marcapasso do sono, que fica no nosso cérebro, as horas do sono. Quando a gente toma café, os receptores da adenosina é ocupado pela cafeína. É como se a cafeína fosse, digamos, uma estelionatária, uma falsária, que se passa pela adenosina e ocupa, assenta as cadeiras da adenosina. Então, quando a pessoa está produzindo adenosina, não, já está ocupado, só que está ocupado tudo de cafeína. Entendi. Diferente da adenosina, que é a substância que vai gerar o impulso do sono, a cafeína é um neuroestimulante. Por isso que o relato dele, ele sente a vontade de dormir, só que não vem sono, porque os receptores de adenosina estão ocupados pela falsária cafeína. Às vezes é vontade de tomar algo quente à noite, então tenta substituir por um chá de erva doce, um chá de camomila, talvez seu paladar estranhe isso. Tudo é condicionamento, é. Mas tem algumas... Eu gosto muito de medicina ayurvédica, eu leio muito aquela questão de um chá de camomila com leite vegetal, vai te dar uma gordura boa, vai te dar o leite, ele acalma, vai te dar uma noite de sono bacana, um leite com cúrcuma, um pouquinho de pimenta preta, ele reorganiza seu organismo também para você dormir bem. Leio muito sobre medicina ayurvédica, adoro, doutor. O vínculo do leite, que ele tem base também para produção de triptofano, isso. Que tem ali na parte, quando tem luz, ele vai produzir a serotonina, que é bem-estar, quando tem a parte da escuridão, vai produzir naturalmente a melanina naturalmente. Assim, a gente tem a receita da alimentação, né? Comer uma alimentação leve à noite, sem gordura, para que você não comer antes de dormir, coma 2 horas antes de dormir, sabe? Dê um tempo para seu corpo digerir aquele alimento. São coisas que a gente vai lendo, que vai vendo de pesquisas e adaptando para o nosso dia a dia. Então, concluindo para ele, a cafeína ela é uma agressão química para o cérebro. Tire ela. Ela é uma assim como a pessoa tem digamos, um problema estomacal e toma um refrigerante, vai desenvolver até acidez. Que horas dá para tomar café, doutor? 4 da tarde? 3 da tarde? Para quem não tem insônia, a pessoa vai perceber que seria o que? Vai fazer a metabolizar, né? Então, digamos que ele vai dar um ciclo aí de 6 a 8 horas. Então, se vai pensar em torno de 8 horas, a café que ele tomou 8 da manhã, com mais 8, 16, até 4 da tarde, está na meia vida ainda. Então, ou seja, vai ter influência.
para a pessoa que tem insônia é 0 café. Para a pessoa que não tem, a ideia é que você tome de manhã, com um pouco no padrão que você fez, que é a gente da cultura do café, o país do café, né? Então tá vinculado à nossa dinâmica. Então, ok, tomou ali de manhã e acabou por aí. Ah, mas o que a pessoa quer no café, na verdade, Jéssica? O que eu percebo? O que é que chega a ter mesmo? A pessoa quer aquele app, né? Aquela disposição. Só que, na verdade, ela não quer o café em si, ela quer a disposição. Só que o café não lhe dá disposição. Ele bloqueia as adenosinas, que lhe dá a sensação de vigor físico que não tem. Tem outros alimentos, outros tipos de suco que vai lhe dar mais vigor, né, termogênicos naturais, como a própria gengibre e vários outros aí. Beterraba. Pronto, né? Ou seja, aí vale uma consulta aí no nutricionista para ver como é que eu posso alterar aqui minha dieta para eu ter o vigor. Então, assim, concluindo, a ideia de que no máximo ali em torno de 12 horas, 11 da manhã, que se possa ter o tempo para quando chegar ali o horário de dormir 21 horas, 22, já tenha metabolizado. Agora, concluindo, tem pessoas que, por uma predisposição genética, têm uma baixa metabolização da cafeína que levam até 12 horas para metabolizar. Então vai ter interferência. Pronto. Beleza, doutor, a gente vai chamar Calil para conversar conosco. Grande Calil. E vamos seguir no nosso bate-papo hoje, aqui sobre o sono. Calil, o que é que você traz para nós? Eu trago minha querida Kelly Menchini, da Zoe Backup, pra gente falar do Vita Vigor 3.0, esse suplemento natural que tem ajudado muitos casais e ajudado aquelas pessoas também a ter uma vida suplementada, né? Ter uma vida com mais vigor, com mais vontade. Bom dia, Kelly! Bom dia, Calil. Tá na tela aí o frasco do Vita Vigor. Esbetac, obrigado, viu, professor? Um abraço, viu? Muito obrigado. Valeu. Te ver. Seguimos até aqui. Amanhã. Valeu, Calil. Um abração, até amanhã. Minha internet aqui não tá me ajudando. Não, aí, doutor. Vamos aqui, seguindo com o nosso bate-papo com o doutor Anderson Pereira, neuropsicólogo do sono, falando sobre qualidade do sono. Aquela sonequinha, doutor, depois do almoço, ela ajuda, ela atrapalha. Tem gente que só consegue continuar à tarde depois de uma sonequinha, né? O que acontece? Inclusive tem países que esse comportamento é um traço cultural. Países que Brasil, por exemplo. A Espanha tem muito isso também. Tem? Fecha tudo, eles fecham e a cesta, eles dormem lá, é cultural. Aí, como eu sempre digo, para quem não tem insônia, tá valendo. As pessoas dormem, pensam, eu tô com barulho, eu durmo, eu faço tudo. Ou seja, para quem tem insônia, não se dorme durante o dia por um simples motivo. O nosso sono é produzido por um dispositivo, digamos, orgânico, chamado impulso do sono, um mecanismo chamado impulso do sono. Quando essas pessoas têm insônia, elas já têm esse impulso do sono fragmentado e fragilizado. Então, se eu durmo depois do almoço, que é a grande tendência que se tem, eu estou gastando um pouco do impulso que eu tenho. Então, se aquele impulso do sono ali foi diminuído, então quando começar a partir da tarde, início da noite, ainda não tem suficientemente solidez no impulso do sono. Perfeito. Então, qual é a recomendação? Não se dorme em momento nenhum. Porque você tem que sinalizar para a sua parte cerebral de que aquele impulso de sono vai acontecer a partir de X horário, que é o horário que a gente vai estabelecer como um pré-sono. Perfeito. É aquela sonequinha que você dá para seu filho de tarde que atrapalha o sono dele da noite. Exatamente. A comparação que eu faço, Jéssica, aí, rapidamente, é com uma pessoa, por exemplo, acordou de manhã, tomou café. Aí ela beliscou 9 da manhã, 10, 11, 12. Qual a grande tendência? É que ao almoçar, ela não tem apetite de almoço, porque ela cortou o impulso do apetite. Perfeito. É o equivalente a o impulso do sono. Nosso corpo precisa de muita organização, gente, pra tudo. Porque, lembra, dormir, eu mudei, eu tive um estado alterado de consciência. Sim. Nesse estado alterado de consciência, você fragmentou o seu impulso do sono. Então, na fragmentação do impulso do sono, quando chegar lá 10 da noite, não tem o impulso suficiente. Doutor, quem quer te encontrar nas redes sociais, você até me passou aqui a página, eu tô tentando acessar seu Instagram pra te seguir, mas não tá pegando internet. É Anderson Pereira. AndersonPereira.neuro no Instagram. Gente, AndersonPereira.neuro no Instagram. Qualquer dúvida que vocês tiverem, querem seguir, acompanhar o conteúdo, vai lá no Instagram do doutor, que com certeza você vai adaptar a sua vida para ter uma qualidade melhor de sono. Doutor, obrigada, viu? Um prazer recebê-lo mais uma vez. Ficamos aqui uns 3 blocos batendo papo. Olha Parei só. tudo, suspendi reportagem, suspendi tudo, só pra gente conversar. Que maravilha. Conversa boa é assim. Até a próxima, viu, maravilha. Doutor? Sucesso. Um abraço também pra família aqui. Um abraço, sucesso. Tchau, tchau nos nossos ouvintes. Um beijo, valeu. Gente, vou puxar o intervalo e na volta aí eu vou começar a fazer as coisas que eu tenho que fazer no jornal, porque eu só quis falar de sono hoje. 11h40. Conexão Sociedade.